Este ano os incêndios no Pantanal cresceram muito, tem preocupado pela sua intensidade e persistência e a grande dificuldade em seu combate. Segundo o site de notícias G1, o desmatamento teria crescido 530% este ano. A avaliação é de que houve redução da umidade que vem da bacia amazônica, possivelmente em consequência do desmatamento naquele bioma. E sobre isso nós vamos conversar agora com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, quais são as condições climáticas este ano e se pode haver, sim, essa relação entre desmatamento na Amazônia e essa consequência nos incêndios no bioma Pantanal? Bom, Roxane, vejamos. No início desse ano, eu apresentei um panorama, das previsões climáticas para o ano de 2020, seguindo aí possivelmente até 2021, porque a gente passa por um contexto bastante específico. Até meados do ano passado, início do segundo semestre, nós tivemos sob a influência do El Niño. E depois nós entramos numa chamada fase neutra, uma fase de transição. Teve uma espécie de repique, aí uma tendência de repique do El Niño, né, no início final do ano passado, início deste ano, mas nada concreto. E nós estamos efetivamente numa fase neutra, ou seja, não temos nem caracterizado o El Niño, nem o Laninha. Essa fase neutra, ela deve se estender até o final do ano e possivelmente nós vamos entrar no Laninha a partir aí do final do ano. Isso deve se prolongar pelo menos até meados do ano que vem. Mas essa entrada do Laninha ainda precisa ser confirmada. O que nós temos de concreto hoje é que nós temos a chamada fase neutra. E eu tive a oportunidade de coordenar um estudo que avaliou as condições climáticas do sistema Cantareira, durante a crise hídrica, e eu constatei que boa parte da crise hídrica aqui em São Paulo, ela ocorreu exatamente sob esse fenômeno, da fase neutra, porque o sistema Cantareira, ele depende muito dessas chuvas que vêm da Amazônia. Mencionando isso rapidamente, os ventos na região equatorial, eles sopram de leste para oeste, eles empurram a umidade do Oceano Atlântico para o interior da Amazônia. Essa umidade precipita sob a forma de chuva e as grandes árvores repõem essa umidade de volta à atmosfera. Elas drenam do subsolo profundo a umidade e repõem isso sob a forma de vapor de novo na atmosfera, e os ventos continuam empurrando isso, vai sendo constantemente, essa umidade constantemente reciclada, até encontrar os Andes. Ao encontrar os Andes, uma parte dos ventos consegue sobrepujar essa cadeia de montanhas, mas uma parte é refletida em direção ao centro-oeste, região central do Brasil, e vai irrigando não só o centro-oeste, essa região central do Brasil, mas também a região sul, Paraguai, Uruguai e norte da Argentina. Então, quando nós passamos por essa fase neutra, há estudos que evidenciam que há uma redução nesse volume de chuvas que vem da região amazônica. Essa fase de transição, ela não é propícia a um volume significativo de chuvas que vem da Amazônia. Mas existe, sim, uma possível correlação, uma forte correlação com o que vem acontecendo no tocante ao desmatamento. Por quê? Quando nós temos o desmatamento, deixa de ocorrer essa reposição da umidade na atmosfera. Então, consequentemente, a chuva ela cai no início ali da bacia amazônica, mas ela não é reposta em quantidade suficiente para prosseguir irrigando não só a própria floresta, mas como todo o restante do sistema. Então, isso faz com que haja uma redução no volume de chuvas, ainda mais intensa essa redução do que era esperado, fazendo com que o Pantanal enfrente uma seca sem precedente em décadas. Então, há uma correlação, sim, há estudos, professor Carlos Nobre, Paulo Artacho, diversos outros estudos de pesquisadores da USP têm evidenciado que a própria bacia amazônica já enfrenta processos de degradação em função do desmatamento, ou seja, existe a perspectiva de que, ao prosseguir esse desmatamento, a floresta ela passe a entrar num processo automático de savanização, ela vire uma espécie de savana,
muito degradada exatamente pela falta de reposição de umidade na atmosfera. Então, nós temos um cenário climático já desfavorável que foi potencializado pelos desmatamentos que estão chegando próximo ao que o professor Carlos Nobre chama de ponto de equilíbrio. Ou seja, hoje, em princípio, o desmatamento estaria em torno de 14% da bacia amazônica. E ele assume que, chegando próximo a 20%, nós entraríamos, ou superando 20%, nós já poderíamos superar esse ponto de equilíbrio e a própria floresta não teria mais condições de se autossustentar. E que as oscilações que nós estamos verificando nas condições climáticas da Amazônia neste século, né, ora com chuvas muito intensas em algumas áreas, ora com secas muito intensas também em outras áreas, essas oscilações já poderiam ser uma sinalização de que o sistema ele está se aproximando do limite. Isso, inclusive, foi assunto de um editorial assinado pelo professor Carlos Nobre do INPE, publicado na Nature há 2 anos, em 2018. Então, realmente, a condição climática não é favorável e ela foi potencializada pelos desmatamentos que vêm ocorrendo na Amazônia. Que ruim saber disso, né? Que podemos estar próximo desse limite. Agora, quais são as demais repercussões que essa situação, professor Pedro, pode gerar? Por exemplo, uma repercussão que já atinge a região metropolitana de São Paulo é o baixo nível de recomposição do sistema Cantareira. Olha, nós estamos no final já finalizando o mês de julho, nós temos que choveu apenas 6,9 milímetros, quando a expectativa, a média histórica, estava em 47,7 milímetros. Ou seja, esse ano, em alguns meses, vem chovendo bem abaixo no sistema Cantareira do que era esperado. E o sistema Cantareira ele é fortemente dependente dessas chuvas que vêm da Amazônia, porque a própria Serra da Cantareira ela cria uma espécie de bloqueio geográfico e ela não permite que os reservatórios se beneficiem tanto das frentes frias que vêm do sul. Elas encontram na serra uma barreira, então só uma parte dessa umidade consegue sobrepujar essa barreira geográfica, né? Falando de maneira bem simplificada. Então, nós dependemos muito dessas chuvas que vêm da Amazônia. E, possivelmente, nós vamos ter uma repercussão importante no nível de reservatórios de usinas hidrelétricas na região central do país. Nós tivemos um alento porque no início do ano nós tivemos chuvas intensas na região central, então houve uma recomposição boa de reservatórios como Furnas, Emborcação, Serra da Mesa, que são reservatórios importantes, mas a perspectiva a partir de agora e até prosseguindo o Laninha até metade do ano que vem, as perspectivas são muito ruins no sentido de propiciar uma recarga efetiva desses reservatórios. Então, a situação ela é extremamente preocupante. Há uma dificuldade em relação ao desmatamento, né, das queimadas no Pantanal. Há uma dificuldade de combate porque a mata está extremamente seca e o próprio agronegócio já vem demonstrando uma grande preocupação com isso, porque em algumas áreas o fogo efetivamente saiu de controle. Então, infelizmente, mais uma tragédia ambiental que se apresenta aí dentro desse cenário ambiental brasileiro que está muito, muito preocupante aí já há um bom tempo, né? Professor Pedro Luiz Cortes, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, sempre com a gente aqui às sextas-feiras. Tem o canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio. Você pode nos acompanhar aqui. Pegou essa conversa já iniciada, pode também ir lá no canal, dar um like, acompanhar, compartilhar todos os temas que abordamos semanalmente aqui no Jornal da USP no Ar. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos mais uma vez e até a próxima sexta-feira. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.